eu vou contar para vocês 5 alimentos brasileiros que muita gente consome com frequência, que de fato podem ajudar na prevenção de doenças cardíacas, cerebrais e outras condições de saúde. O primeiro alimento é o açaí. O açaí é uma fruta nativa do nosso país e é uma excelente fonte de fitoquímicos. Os fitoquímicos, eles são compostos com poder antioxidante. Todo mundo conhece aqui, por exemplo, o polifenol. Esses compostos eles vão ajudar a neutralizar os radicais livres, que são aquelas moléculas que podem aumentar o nosso risco de danificar as células, de promover inflamação. Isso vai reduzir a chance do desenvolvimento de várias doenças, porque a inflamação crônica é um processo associado a várias doenças, como diabetes, pressão alta, AVC, infarto. Alguns estudos mostram que as substâncias presentes no açaí eles vão de algum modo melhorar o funcionamento das nossas células, vão melhorar a resposta da insulina, reduzir os níveis de glicemia, de glicose no sangue, reduzir os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar os níveis de colesterol HDL, que é o colesterol bom. Dessa forma, a gente vai regular, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom, a gente vai promover uma diminuição do risco de formação de placas de gordura nas nossas artérias. Portanto, o risco de infarto e de AVC. Além disso, faz muito bem para as artérias, causando vasodilatação, melhorando a nossa pressão arterial. E aqui eu falei para vocês sobre controle do açúcar, controle da pressão e controle do colesterol. E fica claro porque que pode ajudar na prevenção de doenças cardíacas e vasculares. Mas é importante notar, pessoal, que esses benefícios parecem de fato promissores, parecem diversos, mas tem muita pesquisa ainda sobre o açaí, sobre os compostos do açaí, mas o que a gente sabe é que é legal incluir numa dieta equilibrada e saudável. E vocês têm que lembrar que não adianta comer açaí cheio de aditivos, de leite condensado, leite ninho, açúcares. Isso daí vai diminuir um pouco o benefício do açaí. O segundo alimento são os feijões. O feijão ele é parte fundamental da nossa alimentação aqui no Brasil. Muita gente come feijão diariamente, no meu caso, por exemplo. Adoro feijão e sempre está na minha alimentação, seja em forma de caldo, em forma de grãos. E a gente tem vários tipos de feijão na nossa alimentação e dá pra gente incluir ele na dieta de uma forma mais fácil. Difícil a gente achar algum país que come tanto feijão como a gente. O que é legal a gente sempre ressaltar, todo mundo aqui ama feijoada, né? Eu também. Mas evitar no dia a dia colocar excesso de gordura, de sódio na preparação do nosso feijão. Então o feijão, ele é uma leguminosa, né, que a gente chama, rica em fibras, vitaminas, minerais, além de ser uma fonte excelente de proteína vegetal, que é ideal para os pacientes que são vegetarianos, veganos. Além disso, o feijão é rico em fitoquímicos, que são aqueles antioxidantes que o açaí tem, por exemplo, como os flavonoides, polifenóis. Isso vai ajudar a reduzir os radicais livres, como eu falei para vocês, que se acumulados, eles podem trazer danos às nossas células e aumentar o risco de várias doenças. Então, o consumo regular do feijão, ele vai, de fato, ajudar a gente a compor uma alimentação saudável. E a alimentação saudável, seja na diretriz brasileira, americana, europeia, consenso, é importantíssimo para a gente prevenir doença e viver mais. O feijão, ele é rico em fibras. E as fibras, como vocês já sabem, vai reduzir a constipação, vai melhorar o padrão da nossa flora intestinal, vai melhorar os níveis de glicose no sangue. Além disso, combinado com as proteínas, as fibras do feijão vão aumentar a nossa sensação de saciedade, diminuindo o apetite, e dessa forma a gente consegue controlar mais o nosso impulso de comer, controla mais o peso. Além disso, o feijão, por ter fitoquímicos, vai reduzir o LDL colesterol ruim, vai aumentar o HDL colesterol bom e dessa forma também ajudar na redução do risco de doenças cardíacas. O feijão, muita gente não sabe, ele é rico em potássio. E o potássio, ele é muito bom para os pacientes controlarem a pressão arterial. Então, assim como a gente pede para reduzir bastante o sódio em quem tem pressão alta, a gente pede para ter uma alimentação rica em potássio, que isso ajuda muito. E o feijão também é uma valiosa fonte de ferro, magnésio, fósforo, ácido fólico, vitaminas do complexo B. Então, pessoal, o feijão é um alimento riquíssimo e importante de vocês comerem. O terceiro alimento é a tilápia. A pele de tilápia tem sido estudada para ajudar na cura de grandes queimaduras, que a gente chama de curativo biológico. Pessoal, tudo ainda
tá? Muito experimental, mas é muito interessante a gente ver que a pele de tilápia, por esses estudos, ela mostra algum benefício aí em simular a pele humana, ajudar na redução de dor, ajudar na cicatrização, redução do risco de infecção, tá? Mas como eu falei para vocês, ainda é objeto de estudo, mas parece aí, pelo que eu vi na Sociedade Brasileira de Queimados, enfim, algo que pode ser promissor. Além disso, tem alguns estudos que mostraram já uso em odontologia, em tratar as lesões dentro da boca. São coisas experimentais, mas é interessante a gente saber. E além disso, a carne da tilápia é um alimento rico em proteínas, contém vitamina A, B, vitamina D, cálcio, ferro, zinco e até ômega 3. Dentre esses vários benefícios proporcionados por esses nutrientes que a gente já sabe, estão o cuidado com os ossos. A gente tem cálcio, vitamina D, fósforo, cuidado com os músculos. Também, além disso, tem ação antioxidante, ajuda na prevenção de doenças também. Pessoal, eu queria interromper aqui e pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, deixem um comentário aqui, ativem o sininho, compartilhem com quem vai gostar desse conteúdo, por favor. O quarto alimento tipicamente brasileiro é a castanha do Pará. Comer a castanha do Pará com frequência vai trazer benefícios para a nossa saúde muito interessantes. Ela tem uma composição nutricional única. As castanhas do Pará, elas são especialmente conhecidas por serem uma das melhores fontes naturais de selênio. Mas o que é o selênio, Moser? O selênio é um mineral que é essencial e tem vários efeitos antioxidantes. E quando comparado a outras castanhas e nozes, é uma fonte mais rica ainda em selênio. E o selênio tem papel importantíssimo para proteger as nossas células do envelhecimento, do desgaste, da destruição, aquele estresse oxidativo. Está associado ao envelhecimento mais saudável e à redução de doenças crônicas. Além disso, pode ajudar ao funcionamento adequado do nosso sistema imunológico. Muita gente aqui fica tomando vitamina para o sistema imunológico. Olha só, a castanha do Pará é um ótimo alimento. E além do selênio, a castanha do Pará é uma ótima fonte de outros nutrientes como ácidos graxos insaturados, fibras, proteínas, vitamina E, magnésio, zinco. Todos esses nutrientes eles são essenciais para a nossa saúde. E muita gente fica comprando polivitamínico, tomando um monte de remédio, que esses alimentos que eu estou contando aqui para vocês, como a castanha do Pará, o açaí, o feijão, outros vegetais, vão trazer de uma forma natural. Além disso, o selênio ele é muito bom para a função da tireoide, para a função de reprodução do homem, da mulher, para o cuidado do sistema imunológico, como eu falei para vocês. É importante vocês notarem que alguns sintomas podem ser secundários à deficiência de selênio, como náusea frequente, vômito frequente, dores de cabeça frequente, confusão mental, convulsões. Mas é importantíssimo, pessoal, a gente notar que esses sintomas eles podem ser causados por várias outras coisas. E também eu quero ressaltar aqui, nossa, o Moser está falando que tem um monte de benefício, vou comer um monte de castanha do Pará todos os dias. Cuidado, você pode ter a toxicidade por selênio. Então tem que consumir com moderação, né, sem excessos na quantidade, nos alimentos, para que você tenha os benefícios e não tenha os riscos e coma de forma segura. A quinta classe de alimentos são as frutas cítricas, laranja, limão, acerola, que a gente tem em muita quantidade aqui no Brasil. Elas contêm flavonoides como hesperidina, naringerina, que têm propriedades que estão também antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses compostos, junto com outros que eu vou contar já para vocês, também vão ajudar a reduzir o risco de inflamação do nosso corpo e proteger as células contra danos. Os flavonoides, eles estão em efeitos positivos na nossa função cognitiva, ou seja, de memória, vão proteger o cérebro contra o estresse oxidativo e inflamação, vai reduzir o risco de infarto, vai reduzir o risco do acúmulo de placas de gordura nas artérias. Além disso, alguns estudos com flavonoides, que tem vários alimentos vegetais, mostram algumas propriedades anticancerígenas e inibe o crescimento de algumas células tumorais. E as frutas cítricas, elas são ricas em vitamina C, que é um antioxidante natural. Muita gente vai tomando vitamina C todo dia e seria muito melhor consumir essas frutas. A vitamina C ela vai ajudar na função do endotélio, ou seja, na função do vaso sanguíneo, promove a dilatação desses vasos e ajuda a controlar a pressão arterial. Ela é essencial para a síntese e formação de neurotransmissores no nosso cérebro,
como a serotonina e a norepinefrina, que desempenham um papel fundamental no nosso humor e no nosso estresse. Além disso, a vitamina C ela é importante para fortalecer o sistema imunológico, é importantíssimo no papel da absorção e do controle do ferro, é importante na formação do colágeno. Eu quero deixar muito claro, é muito melhor que a gente tenha esses benefícios comendo alimentos naturais, alimentos in natura, alimentos que a gente possa comprar e cozinhar em casa, alimentos que a gente pode adicionar menos produtos a mais, que a gente possa colocar menos gordura, menos sal, menos açúcares, em que a gente consiga com frequência ter um pouquinho de cada coisa todos os dias. A gente sabe que não é fácil ter uma alimentação muito balanceada, muito saudável, mas se vocês comprarem frutas com uma certa frequência, eu falei aqui de 5 alimentos, mas eu falei de 5 alimentos que são alimentos que a gente tem facilidade, são alimentos que muitas vezes têm um custo que não é tão alto, então muita gente pode consumir. E lembrem, antes de quererem sair comprando vitaminas, comprando um monte de fórmula mágica para querer se proteger de saúde, lembrem de ter uma alimentação saudável. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, se inscrevam lá no meu Instagram. É importantíssimo ter esse apoio de vocês. E me acompanhem para os próximos vídeos e veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no final sobre infarto silencioso. Até a próxima, pessoal!